reflexionando. A vinda do Filho do Homem. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar suas vestes. Mas, ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a luz não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, já sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando ouvirdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Na vinda do Filho do Homem haverá muitas surpresas. Quem pensa que é, não é. Quem pensa que vai, não vai. Não entendesses ainda o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício? E que o obedecer é melhor do que sacrificar? Certa vez, os fariseus, vendo Jesus sentado à mesa, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Porque eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Tríplice pilar de sustentação do cristianismo é justiça, misericórdia e fé. Justiça, qualidade, atributo de Deus personificado na pessoa bendita de Jesus. É algo que está em conformidade com o que é direito. Aquele que de maneira justa pode perceber, avaliar o que é direito e justo. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É sentir dó, compaixão e piedade. É ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. É também a exclamação de alguém que pede que o livrem de um castigo ou de um ato de violência ou até mesmo da morte. Todas essas coisas não fez Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores e estando mortos ainda nos nossos delitos e pecados?
Por fim, a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. E hoje você tem essa oportunidade de tornar a esta terra. Jesus está voltando. E você precisa fazer uma aliança com Ele, um pacto, um concerto, para ter direito a esta herança. Sim, porque Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Mas para isso você precisa fazer esta aliança, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele vem. Ele vem.